sétimo ano. Hoje nós continuaremos nosso assunto de gramática, falando sobre a ortoépia e prosódia. É importante dizer que a ortoépia, ela sempre vai se referir aos desvios ocorridos na língua, de acordo com a pronúncia da língua. Sendo assim, a gente vai perceber que sempre ela vai trabalhar com o som, no caso da fala. É importante analisar que com esse trabalho pelos fonemas, a ortoépia ela vai trabalhar muito com o quê? Pronúncia. É aí que a gente vai lembrar de questões de palavras paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, que é onde a sílaba tônica está mais forte da palavra. Por exemplo, na palavra árvore, a gente de contar de trás para frente é a terceira sílaba mais forte, então ela é uma proparoxítona, porque quando é a primeira de trás para frente é o que? Oxítona. A segunda, paroxítona e a terceira, proparoxítona. Lembrando que pronúncias de I em vez de E ou ao contrário, pronúncias de X ou CH quando deveria ser com som de KS ou som de S. Por exemplo, muitas pessoas falam sintaxe, quando na verdade é sintaxe. Então, o X aí tem o que? Som de S, mas às vezes a gente está tão acostumado a pronunciar o X com som de KS que a gente acaba colocando em todas as palavras o som do X assim. Palavras, também a gente tem a pronúncia de algumas palavras, como a palavra iogurte, a gente fala iogurte. Mendigo, a gente fala mendigo. Algumas pessoas. Propriedade, falam propriedade. Próprio, em vez de falar próprio, fala próprio. Umbigo, aí falo imbigo. A gente falou de advogado em vez de advogado, que é o correto, segundo a norma culta. Beneficente, muitas pessoas falam beneficiente. Muitas pessoas falam cérebro, sendo que é cérebro. Então, quando, por exemplo, um carro tem freia, algumas pessoas falam freada em vez de freada. Isso tudo são questões de o quê? De cacoépia, ou seja, é quando a ortoépia ela não é realizada, porque a ortoépia é quando a palavra é pronunciada corretamente segundo a norma culta. Quando isso não acontece, a gente chama de quê? Cacoépia. A prosódia ela se refere muito à acentuação e à posição da sílaba tônica. Por isso que ela é ligada à ortoépia. Porque se você pronuncia errado as palavras, por vezes é por conta do quê? Da prosódia. Que você não sabe onde é a sílaba tônica da palavra e você pronuncia de forma incorreta, segundo a norma culta, segundo a norma urbana de prestígio. Nas palavras que têm acento gráfico, a prosódia é clara, a gente já percebe onde é a sílaba tônica da palavra, pois o acento gráfico indica exatamente onde a pronúncia deve ser acentuada. Mas quando uma palavra não tem, ou quando uma palavra possui dupla prosódia, isto é, duas pronúncias que são admitidas pela norma urbana. E aí, como é que a gente vai realizar? O certo é rúbrica ou rubrica? E aí, o que vocês acham? É rúbrica ou rubrica? Para quem não sabe, o certo é rubrica. Ela é uma paroxítona, ela não é proparoxítona, ou seja, na palavra rubrica, a sílaba forte é a segunda de trás para frente. Por isso que ela é paroxítona. Não a terceira, sendo proparoxítona. E a palavra ruim, que a gente comentou em sala de aula, é ruim ou ruim? Ela é oxítona, gente. Então, ou então, a sílaba mais forte é o IM. É a última sílaba, ou melhor, a primeira de trás para frente. Por isso que ela é oxítona e não paroxítona. Nesse caso, a própria palavra paroxítona, muita gente se fala paroxítona, ela seria o quê? Um erro de ortoépia.
Sobre a questão de certas conjugações verbais que tem como sílaba tônica a palavra posterior ao encontro consonantal. Por exemplo, aqui nós temos o encontro consonantal de BS, de GN, de PS, de PT e TM. Então, todos esses encontros consonantais, eles vão ter relação, todos esses encontros consonantais, eles vão ter relação também com a prosódia da palavra, porque geralmente a sílaba tônica vai ser a posterior. Por exemplo, na palavra optar. Optar, a gente tem o PTAR. O-P-T-A-R. Então, eu vou optar por que essa resolução seja feita. Então, optar, a sílaba tônica vai ser o que? O tar. Então, é necessário a gente pensar, por exemplo, resignar. A sílaba tônica está no na, que tem o G-N-A-R, porque resignar se escreve com G também, viu, gente? Não se esqueçam. Então, todas as palavras quando possuem o encontro consonantal, a sílaba posterior, ela também vai ser chamada de acento prosódico, porque é como se o encontro consonantal tivesse provocado isso. Compreenderam? Então, esse é o assunto relacionado à ortoépia e prosódia.